Glória a Deus. Glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho. Glória a Deus. Eu era um pobre, perdido, pecador. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus para sempre. Mas Jesus transformou minhas Quero, fés nesta tarde, hoje, dia 12 de dezembro de 2022, quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos está dando. Quero também agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, eu quero pedir que se inscreva. O canal é Pela Fé, @Castro48. Eu sou Francisco Castro. Muito obrigado pela sua companhia, pela alegria de ter você como nosso inscrito, nosso parceiro. Que Deus possa estar te abençoando e te recompensando em nome de Jesus. Quero convidar você para que nós possamos mais uma vez meditar na palavra de Deus nesta tarde. Mas antes eu quero pedir a você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas também estejam se beneficiando. Ative o sino da notificação, porque fazendo isso o YouTube entende que você está se beneficiando deste conteúdo e aí estará aí também nos ajudando, notificando para você cada vídeo que postarmos. Não esqueça de deixar o seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desta família Pela Fé. Pela fé nós vamos movendo, pela fé nós vamos nos movimentando, pela fé nós vamos trabalhando. E Deus vai nos dando graça para que possamos, passo a passo, ir galgando aquilo que o Senhor nos tem entregado. Levando a nossa cruz, nossas batalhas, vencendo a cada uma, saindo machucado de outras. Aqui que lá perdemos alguma peleja, mas nunca nós somos derrotados, de forma nenhuma. Perdemos algumas batalhas, mas isso não é o fim. Porém, eu quero convidar você nesta tarde para estarmos meditando a respeito de um texto bíblico muito interessante, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 15, o verso é o de número 11 em diante. Lucas, capítulo de número 15, o verso é o de número 11 em diante, que diz a respeito da parábola de um jovem que a Bíblia chama de filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. Uma parábola muito conhecida de todos nós, uma parábola que eu creio que todos nós aqui já temos aí um conhecimento, pelo menos superficial, desta parábola. E eu quero convidar você para nós fazermos uma pequena meditação a respeito. Irmãos, o livro de Lucas, ele é um livro que foi escrito por o Dr. Lucas, é um dos companheiros de batalha do apóstolo Paulo. Ele entra em algum determinado momento na história, ele entra no relato bíblico, e ao entrar no relato bíblico, ele começa a contar com ele na terceira pessoa da história. Assim sendo, Lucas nos conta a história de um rapaz que é chamado na Bíblia de filho pródigo. Haviam 2 filhos em uma casa, diz a Bíblia Sagrada, e o mais novo deles pede ao pai a parte da herança porque ele deu desejo nele de dar uma volta no mundo, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, enfim, ele deu vontade de dar uma volta. Nessa volta, este filho sai de casa, segundo o que está escrito nessa palavra, nessa história, ele sai de casa bem, sai de casa com as coisas dele, com tudo prontinho. De repente, alguma coisa começa a acontecer errado e ele perde tudo. E quando ele está sem nada, ele lembra da casa do pai. No verso de número 17, diz que ele caiu em si. E ao cair em si, ele deu o desejo de voltar. Essa parábola, ela fala de um filho que foi embora, mas que havia perdido tudo. E a palavra tudo é tudo. A
A palavra tudo, se você buscar no dicionário, ela não engloba determinado sentido e outros não. É tudo. Principalmente nesta passagem. Ele havia perdido seus bens, havia perdido sua identidade, ele havia perdido seu caráter, ele havia perdido tudo. Não tinha mais nada, seu nome, seus amigos, sua família. Ele havia perdido tudo. Quando de repente, o verso 17 diz que ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele resolve retornar. E eu acho lindo esse versículo, porque ele diz assim, caindo em si, ele resolve voltar para a casa do seu pai, e ele dá uma seguinte expressão, ele cita uma seguinte expressão, dizendo, na casa de meu pai tem trabalhadores, e os trabalhadores têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Eu vou me levantar, e eu vou ter com meu pai, eu vou pedir perdão ao meu papai a respeito do que está acontecendo, do que aconteceu comigo. E ele vai, a Bíblia diz que ele volta. Só que ele, longe da casa do pai, o pai ainda estava ali vendo. E quando ele chega na casa do pai, ele vem ensaiando ali um sermão, um discurso, e disse, papai, eu pequei contra o céu e perante ti. Só que antes dele chegar, o pai, a Bíblia diz que o pai foi correndo o abraçar. E quando ele começa a querer argumentar, o pai beija ele, lança-se ao pescoço, e ao lançar-se ao pescoço, ele diz, este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí eu acho interessante essa expressão, estava perdido e foi achado, porque o restante todo mundo prega. Muito simples de todo mundo entender. Ele havia perdido tudo, ele agora está lá passando fome, dão para ele comida de porco, comendo junto com os porcos enquanto ele era judeu, não podia nem tocar em porco, na verdade o porco era imundo para ele. E essa parte é fácil, ele encontrou o caminho de volta, ele se arrependeu dos seus atos, da sua atitude errada, ele entendeu. Agora o difícil é que, se nós olharmos, ele estava sendo procurado, mas o pai estava em casa. O pai estava em casa, mas ele estava sendo procurado porque disse, esse meu filho foi achado. Então alguém estava procurando ele. Essa expressão, esse meu filho foi achado, só se acha alguém quem está procurando. Quem não está procurando, não tem por que achar. Mas o filho voltou para casa porque alguém trouxe. Jesus disse em outra feita, disse assim, ninguém vem a mim se o pai não o trouxer. Então, aquele pai que estava em casa, havia alguém procurando ele. E em o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso de número 8, ele diz que tem alguém nos procurando, o Espírito Santo da verdade. Ele é quem convence o homem dos seus erros, das suas atitudes erradas, das suas decisões erradas. E ele vai lá e convence aquele jovem, e o jovem retorna para casa. Meu querido, eu já quero terminar aqui, mas eu quero perguntar para você, eu quero te dar uma boa notícia primeiro, que você não está só, por mais que tu esteja distanciado da casa do Senhor. Você que já foi, serviu a Deus, já foi crente, já teve um relacionamento com o papai, já deu muitas alegrias para o papai, e o papai te proporcionou grandes alegrias. Em algum momento, você deu a vontade de ir dar uma volta, porque alguma coisa te atraiu lá fora, alguma coisa te chamou a tua atenção e tu resolveu ir. E o papai permitiu, porque você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Então o papai disse, olha meu filho, fique à vontade. Na hora que você resolver voltar, papai está te aguardando. Aquele pai ficou de olho, mas quando o filho estava perdido, sem nenhuma perspectiva, nem desejo de voltar ele tinha, ele estava numa situação extremamente difícil, lá estava o papai através do seu espírito, que foi lá no coração dele e aí bateu o desejo de voltar. Você não é diferente. Quantas vezes você está no mundo, quantas vezes você aí, você que está me assistindo agora, às vezes está na mesa de bebida, às vezes está se drogando, às vezes está passando por qualquer outra tribulação, longe dos amigos, acabou tudo. As pessoas estão mangando de você, estão fazendo pouco da sua cara. Você dá vontade até às vezes de desistir da própria vida ou de fazer bobagem. Sabe quem é que ainda fala no teu coração e às vezes quando tu está sozinho as lágrimas fluem, e até no meio de gente, tem vezes quando tu se encontra com algum irmão, tu chora, a lágrima flui. É porque o Espírito de Deus ainda está na tua vida. É porque o Espírito Santo ainda está te convencendo e dizendo, volta que o papai está de braços abertos. Medite nisso. Deus ainda te espera, a oportunidade está aberta, papai está na porta, papai nunca saiu da porta, está olhando, esperando, aquele senhor de cabelos brancos, está lá no livro de Apocalipse, ancião de dias, está de cabelo branco olhando para você, não é velho,
não é velho, ele não é velho. A Bíblia diz que ele não envelhece, mas chama ele de ancião de dias, porque ele é desde a eternidade à eternidade, para ele não há fim. Antes que houvesse qualquer coisa, ele era. Diz a Bíblia, antes que houvesse dia, eu sou. Não é eu era, nem eu você. Eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. Deus está falando ao teu coração. Deus está falando à tua alma, aos teus ouvidos. Acorda! Volta porque o papai te espera. Papai te ama, quer te dar aliança, quer te dar uma nova roupa, uma nova calçado, um novo calçado, quer te construir uma nova história. Só depende de você, meu filho. Volte porque o papai te espera. O Espírito de Deus está falando ao teu coração. Não deixe passar esta oportunidade. Volte, procure hoje uma igreja evangélica, vá lá, te reconcilie com Cristo, porque o Senhor te espera. Louvado seja o nome do Senhor.